Olá, meus queridos alunos. Hoje, na nossa aula, eu e o professor Diego iremos falar sobre proporcionalidade direta no eixo de álgebra para o sétimo ano. Amanda e Laura compraram juntas um pacote de balas com 120 unidades. O valor total das balas foi dividido da seguinte forma: Amanda pagou R$ 3 e Laura pagou 6. Como podemos ajudá-las a dividir as balas sabendo que a partilha será proporcional ao valor que cada uma pagou? E aí tem uma pergunta: elas dividiram em partes iguais? O primeiro questionamento é esse. Será que Laura e Amanda dividiram essas balas em partes iguais? A questão está dizendo o quê? Que a partilha será proporcional ao valor que cada uma pagou. E Amanda pagou quanto? R$ 3 e Laura pagou 6. Logo, não será dividido em partes iguais, pois Laura pagou mais que Amanda. Amanda pagou 3 e Laura pagou 6. E temos o quê? Um pacote de 120 balas. Então, Laura pagou o dobro do valor que Amanda pagou. Logo, ela terá o dobro de balas que Amanda terá, certo, pessoal? Então, vamos lá. Amanda pagou R$ 3 e Laura pagou 3 mais 3. 3 mais 3 é 6. E aqui eu dividi 3 mais 3 para que a gente entenda o seguinte. Se a Amanda pagou R$ 3, ela vai ter uma determinada quantidade. Se Laura pagou 3 mais 3, então ela vai ter duas quantidades da que a Amanda teria, certo? Ou seja, o dobro do que a Amanda vai ter. Então, se são 3 partes, nós vamos dividir a quantidade de balas por quanto? Por 3. 120 dividido por 3, que é igual a 40. Logo, nós já sabemos que uma bolinha azul, ou seja, uma quantidade, é igual a 40 balas. E aí chegaremos aqui, que Amanda, que pagou R$ 3, vai ter 40 balas e Laura vai ter quanto? 2 vezes 40 é 80 balas. Vamos para o segundo ponto. Amanda passará o dia em um parque de natação da cidade. Nesse dia acontecerá um campeonato de nado raso com provas de 100 metros, 200 metros, 400 metros e 800 metros. Ela ficou feliz, pois seu amigo Carlos participará de todas as provas. Os tempos de Carlos em treinamento são 100 metros em 60 segundos e 200 metros em 120 segundos. Mantendo o mesmo ritmo de nado, em quanto tempo Carlos fará as provas de 400 metros e 800 metros? Monte um quadro mostrando as suas conclusões. Vamos primeiro perceber o quê? Que os tempos de Carlos em treinamento são 100 metros em 60 segundos e 200 metros em 120 segundos. E aí a gente monta um quadrinho, certo? Então, a quantidade de metros de um lado e os segundos do outro. E a gente pode perceber o quê? Que 100 para 200, a gente fez o quê? Uma multiplicação por 2. 100 vezes 2 é 200. E a gente percebe que tem uma relação aí com a quantidade de segundos também. Porque 60 para 120, a gente fez o quê? Uma multiplicação também por 2. Então, a gente percebe uma proporcionalidade. Se aumenta de um lado, do outro lado aumenta na mesma quantidade. Então, eu posso dizer o quê? Se de 200 para 400 aumentou duas vezes, então de 120 para uma quantidade determinada aí que a gente quer encontrar, certo? Vai ser o quê? Duas vezes também. Então, 120 vezes 2 é 240 segundos. E agora a gente faz o terceiro caso, que é de 400 para 800. Também aumenta duas vezes. E do outro lado vai ter que aumentar o quê? Duas vezes. 240 vezes 2 é 480, certo, pessoal? Agora a gente percebe também que tem um padrão. Então, qualquer quadradinho que eu pegasse e fizesse uma comparação, eu iria encontrar uma relação. De 100 para 400 aumentou o quê? 4 vezes. Logo, do outro lado, teria que aumentar 4 vezes também. A gente percebe que isso acontece. Porque 60 vezes 4 é 240. Da mesma forma, acontece de 100 metros para 800 metros. De 100 para 800 acontece o quê? Aumenta 8 vezes. Então, do outro lado, teria que ser a mesma coisa. 60 vezes 8, 480. E é isso que acontece. E aí a gente já percebe um padrão. Olá, meu nome é Diego e agora, dando continuidade à aula, vamos resolver o item B, que diz o seguinte: sendo a piscina de 50 metros, quantas vezes Carlos percorre a raia em cada prova? Então,
esse percorrer a raia em cada prova é a mesma coisa de perguntar quantas voltas ele dá na piscina, né? Então, temos a seguinte tabela aqui, ó, que relaciona o comprimento das provas, que a gente viu que é de 100, 200, 400 e 800 metros, com a quantidade de voltas que ele precisa para completar a prova. Então, primeiro, vamos fazer para 100 metros. Se ele tem que percorrer 100 metros e a piscina tem comprimento de 50 metros, quantas voltas ele tem que dar para completar o percurso? É bem simples, né? Se a piscina mede 50 metros, então ele tem que dar 2 voltas. É a ida e a volta. Tranquilo? Bem simples. E agora, utilizando isso, a gente tem o fato de que para percorrer 100 metros, ele precisa dar 2 voltas. E agora? Vamos utilizar o que a gente já vem estudando, né? A gente vê que quando aumenta o comprimento da prova, está sempre aumentando aqui, a quantidade de voltas também tende a aumentar, né? Se ele agora vai percorrer 200 metros, então ele tem que dar bem mais voltas que deu para percorrer 100 metros. E a gente vê que 100 para 200, ele está multiplicando por 2, está dobrando o percurso. Então, para percorrer 200 metros, ele tem que dar agora quantas voltas? Vamos também multiplicar por 2 a quantidade de voltas. Então, 2 vezes 2, 4 voltas. Então é isso. Para percorrer 200 metros, ele agora precisa dar 4 voltas. E utilizando a mesma ideia, vamos fazer agora de 100 para 400. Então, de 100 metros para 400, nós multiplicamos por 4. E aqui vamos fazer a mesma coisa. De 2, vamos multiplicar por 4 e obter 8 voltas. Certo? E para 800 metros, vamos fazer também a mesma coisa. De 100 para 800, nós multiplicamos por 8. Então, vamos multiplicar também aqui a quantidade de voltas por 8. 2 vezes 8, 16 voltas. Então, assim percebemos que duas grandezas estão relacionadas e são diretamente proporcionais quando uma aumenta e a outra também aumenta, que é o caso que a gente acabou de ver. E também tem o caso que quando uma diminui e a outra também diminui na mesma proporção. Então, temos esses dois casos. A gente viu aqui que quando aumentava o comprimento da prova, também aumentava a quantidade de voltas. Então, aqui são duas grandezas diretamente proporcionais. Se fosse o contrário, por exemplo, vindo daqui, ó, de baixo para cima, nós iríamos diminuir a quantidade, né, o tamanho do percurso da prova e, consequentemente, também diminuiria aqui a quantidade de voltas e continuaria diretamente proporcional. Então, é isso, gente. Até a próxima aula. Se inscrevam no canal e continuem acompanhando nossos vídeos. Tchau, tchau.